Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu venho para falar de uma estreia da Netflix. Os Órfãos não é um filme novo, ele estreou nos cinemas no início de 2020 e já está aí nas plataformas já há algum tempo. E já digo para vocês, ele não foi muito bem avaliado pela crítica especializada, mas eu tenho motivos que vão fazer talvez você repensar esse filme. Quer saber um pouquinho mais? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Os Órfãos é um filme dirigido por Flória Sigismundi e também tem o roteiro assinado pelos mesmos lá de Invocação do Mal. Isso já traz um peso, ainda mais que tem a carinha do nosso querido Mike lá de Stranger Things, o Finn. Ele é um dos protagonistas desse filme e a gente, gosta quando pequenos atores tão queridos estão ali na telinha mostrando uma história de terror. E o Finn já está se tornando um especialista nesse tipo de filme. Mas já te digo que o roteiro desse filme, ele é baseado numa obra já muito conhecida, muito adaptada e que ganhou uma nova versão recentemente também pela Netflix, A Maldição da Mansão Bly. É a mesma história baseada num livro que foi escrito lá em 1898 pelo Eric James. Só para dizer para vocês que é uma obra muito adaptada que está no subconsciente de qualquer um que gosta de filme de terror, que gosta de histórias de terror. E aqui a diretora acaba trazendo uma versão um pouco mais obscura, digamos assim. Mas antes de te falar o porquê que eu achei assim tão assustador, eu vou te contar a sinopse, se você ainda não viu. Aqui a gente acompanha a história da Kate, que é uma professora que acaba sendo convidada a ser ali a tutora, a professora particular de uma menininha que é órfã e mora numa mansão com os empregados. Ela então decide se mudar, viver lá e cuidar dessa menina para, sair daquela sua vida e, digamos, fugir da relação conturbada que ela tem com a sua mãe. A Kate é vivida pela maravilhosa Mackenzie Davis, ela tá muito bem no filme, e quando ela chega na mansão Bly, ela encontra a Flora, feita pela atriz Brooklyn Prince. Ela tá muito bem nesse papel, assim, com esse ar de inocência. A gente não sabe o que tá acontecendo muito com a garota, então ela encarna esse papel maravilhosamente bem. Agora a questão é, quando ela chega na mansão, ela descobre que não é só a garota que ela vai ter que cuidar. O irmão também acaba aparecendo, que é um adolescente ali de 15 anos, que é feito pelo Finn, o menininho Miles, e digamos que ele é um pouco rebelde, assim, ele não é muito querido, a gente não sabe que situação ali ele se meteu na escola para ter sido mandado embora, já que ele estava em um internato e do nada aparece ali. E essa história que a gente vai acompanhando e vendo como a Kate, em 6 dias, basicamente, é o período que se passa a história, vai perdendo, digamos, a lucidez a ver nos espelhos, nas janelas, sombras de um homem e de uma mulher. São vozes, são bonecos estranhos, então é bem complicado. Ela tá vendo o espírito ali de pessoas que não deveriam estar. Mas agora, com um pouquinho mais de spoilers, a gente percebe que esses espíritos que a Kate está vendo são da babá, que era anterior, a tutora anterior, e também de um dos empregados que acabou morrendo misteriosamente poucas semanas depois que a babá sumiu, que é o Quint. O Miles, a gente sabe que tinha uma relação muito íntima, muito forte com esse empregado, que ensinou ele a montar, a lidar com os cavalos, e ele era muito ríspido.
Então a gente vai compreendendo aos pouquinhos quem eram esses empregados para as crianças e como que eles vão acabar se comportando. Diferente da obra original e também lá da Mansão Bly, né, do seriado da Netflix, a gente não vê como se esses espíritos desses empregados eles estivessem possuindo essas crianças. É mais como se eles influenciassem elas de alguma maneira enquanto eram vivos, e aquilo continuou. Aqui a gente não tem essa coisa de possessão, mas sim tem os espíritos, tem a Kate vendo eles, se sentindo ali muito ameaçada com a presença. Ela tem sonhos vendo o Quint no garoto, né, como se realmente o Quint estivesse ali, mas é só mais insinuações do que realmente acontece. E eu gosto disso. Talvez o final do filme, como ele fica muito aberto, tu não sabe se ela conseguiu salvar as crianças ou se aquilo estava tudo se passando na mente dela, porque uma das últimas cenas é a gente vendo ela receber uma carta da sua mãe, que vive num hospício, né? A gente percebe que ela não teve o pai pelo jeito abandonou elas, e a mãe logo em seguida foi internada quando ela era muito pequena. E quando ela recebe essa carta, que são pinturas, né, enviadas pela mãe, recebe uma ligação da mãe também, a governanta percebe e diz, né, tomara que isso não seja genético. Aí o negócio que eu gosto, entende? A gente não sabe ao certo se tudo aquilo não está somente na mente da Kate. Tanto que nessa cena onde a câmera foca no olho da Kate, a gente entra para dentro da personagem, ela se vê no lugar da mãe, né, onde geralmente a mãe está lá no hospital pintando, e quando ela vê a mãe num cantinho lá no chão, a mãe se vira, a gente não vê a cara da mãe, e ela grita. O que dá a entender? É que ela se viu na mãe, que na verdade quem tá ali é ela, como se, né, no final das contas, o medo dela sempre foi ficar igual à mãe, e ela acaba se vendo na mãe naquela situação. Então o filme fica um grande si. O fantasma realmente, as assombrações realmente, talvez nunca existiram, sempre esteve ali na cabeça da Kate. Porque realmente nada mais assustador do que os próprios fantasmas que tu cria dentro da tua própria cabeça. E o filme traz essa ambiguidade, né, de realidade ou não, de sanidade ou não. E cresce para mim o filme quando eu penso nele dessa maneira. A diretora realmente afirma que ela não quis dar um final para o filme, que ela quis que quem assistisse tomasse para si um final que desejasse ou que se identificasse, porque a gente tem realmente esses dois finais, né? Como se a Kate e as crianças conseguissem fugir da mansão, ou que ela realmente, no final das contas, estava perdendo a sua sanidade. Talvez o filme não seja a melhor adaptação da sua obra original, talvez, mas ele tem algumas cenas de sustos bem interessantes, boas atuações, principalmente do elenco infantil, e a gente ali tem muitas coisas que podemos pensar, né, como a masculinidade tóxica, como a insanidade e como às vezes o terror ele acaba sendo pior na mente da gente. Então, se vocês já assistiram, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Ele está disponível na Netflix, mas também está ali na Amazon Prime para você assistir. Beijos e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o likezinho.